elegante de explicar a curvatura terrestre é fornecido por Eratóstenes de Cirene, matemático e filósofo que viveu no século III a.C. Agora, nosso menino, que já está virando um rapazinho, insolente e sem muita reverência, se pergunta como é possível que até hoje temos que exumar Eratóstenes para provar um fato assim tão grande como a forma do nosso mundo? Simples, porque estes coveiros têm em mãos apenas um punhado de cinzas. O experimento de Eratóstenes consiste em medir o raio da Terra esférica, que tem somente 5% de diferença do que se considera válido atualmente. Ele observa simplesmente a diferença de sombras projetadas pelo Sol ao meio-dia do holístico de verão nas cidades de Ciene e Alexandria do Egito, distante entre elas 5.000 estádios e imaginadas no mesmo meridiano. Enquanto em Ciene o Sol não projeta sombra ao meio-dia, em Alexandria a sombra da Gnomo faz 7,2 graus com a vertical, isto é, 1/50 de ângulo giro. Da qual temos a dedução: a circunferência da Terra deve ser de 50 vezes a distância entre as duas cidades, isso é, 25.000 estádios, ou mais ou menos 39.000 quilômetros, aproximadamente os 40.000 quilômetros de circunferências aceitos hoje. Na encenação do filme do pouso na Lua, as sombras dos corpos projetados pelo Sol em uma superfície lunar são divergentes entre si, mesmo estando a poucos metros de distância no plano, então sem necessidade de presumir qualquer curvatura significativa. Mas, se o Sol estava distante cerca de 150 milhões de quilômetros da Lua, sombras de objetos assim tão próximos entre si deveriam ser paralelas. Essas são justificadas por uma iluminação muito próxima. Sabemos que a NASA simulou o pouso na Lua, mas tudo o que podemos observar é como em uma superfície plana a inclinação das sombras possa variar pelo motivo da proximidade da fonte luminosa. Isto é o que Eratóstenes resolve pressupondo uma curvatura da Terra ao invés de atribuir ao Sol uma distância muito inferior. O modelo da Terra plana realmente descreve um Sol muito mais perto da Terra, como a visão destes raios nos sugere. E se essa é falsificada, como alguns afirmam, da refração atmosférica, significa que também Eratóstenes fez seus cálculos induzidos de um erro do fenômeno da refração. Mas não é assim. A Wikipédia, em seguida, fala de divergências aparentes dos raios crepusculares, invocando o efeito da perspectiva que concentra todas as linhas para o ponto de fuga do horizonte. Mas esta não influencia a percepção da verticalidade das linhas. A perspectiva não funciona assim, mas assim. Porém, nós vemos os raios solares deste modo. Isto significa que a divergência é devida à natureza de uma fonte em todas as direções das luzes que vem de um Sol muito menor e mais próximo do que aquele que nos contam. Sendo assim configurado, o Sol cria sombras divergentes, como essas medidas por Eratóstenes sobre uma distância de 5.000 estádios, mas de uma Terra plana.